Eu tô aqui no começo do vídeo pra falar que esse vídeo foi basicamente uma conversa de bar em cima do nosso tema, em cima do nosso roteiro. Então não estranhe o fato de realmente parecer muito uma conversa de três tiozinhos num bar. Essa era a intenção. Escute com atenção, Torf. Você não tem inimigos. Ninguém tem nenhum inimigo. Cara, sinceramente, a cultura de um país é o que define ele, basicamente. E, tipo, a cultura de um país é algo que vai definir a identidade tanto dele como do povo. E isso é algo interessante, porque existem diversos tipos de culturas, como a cultura popular, a cultura erudita, a cultura regional e várias outras. E, tipo, é importante destacar que uma cultura forte, uma cultura, né, saliente, assim por dizer, é essencial para o desenvolvimento de um país, porque países que não tiveram a sua cultura valorizada pelo seu próprio povo e não investiram na preservação de tal, eles ruíram, como a gente viu em alguns países do Oriente Médio, por exemplo. Que países que não têm a sua cultura preservada pelo seu próprio povo, na qual o povo não tem um amor, assim, digamos assim, pela proteção da sua cultura, a gente vê que esses países não se dão muito bem. Normalmente eles acabam em guerras civis e coisas Uma do coisa tipo. muito interessante de se ver, que hoje em dia a história está se repetindo. Por exemplo, os países nórdicos. Hoje tem muita imigração de muçulmanos e outras culturas. Antigamente esses mesmos países eram ricos, muito ricos em cultura e muito conservadores em questão da sua própria cultura. Eu não acho que isso vai ser um problema futuro, porque esses países já estão bem estáveis e a cultura muçulmana é bem respeitosa, na minha opinião. Mas é um ponto a se ressaltar aí sobre essa alta imigração na Europa, sobre os países asiáticos e americanos, especialmente sul-americanos. E, tipo, falando especificamente da cultura brasileira, a gente sempre vai destacar o futebol. Mas, tipo, tem várias outras coisas no Brasil que a gente pode destacar de cultura, que é uma coisa bem legal. Tipo, estilos de luta. A gente tem um dos melhores estilos de luta do mundo, que é a capoeira. A gente também criou o MMA. Tipo, foi aqui no Brasil que o MMA nasceu. E isso é uma coisa bem interessante de se falar, porque a gente fala dos Estados Unidos como um país com uma cultura bem forte. Mas o Brasil entrou direto dentro dos Estados Unidos porque os caras amam o MMA. E, tipo, vários outros países também amam futebol. E tem vários outros elementos que se espalham pelo mundo e são reconhecidos como símbolos brasileiros. Tipo, a gente pega a cultura dos carros, por exemplo. Cara, os estadunidenses estavam lá só fazendo um carrinho bonitinho, tunando ele só pra correr, enquanto aqui a gente tinha literalmente pessoa que não tava nem aí porque o Detran ia falar. Eles simplesmente modificavam o carro até não parecer mais um carro. E, tipo, isso é uma coisa que se espalhou não só pros Estados Unidos, mas também pro Japão, pra todos os outros lugares. E, tipo, músicas brasileiras. A gente tem a bossa nova, que, tipo, saiu do Brasil e foi pra muito lugar. A gente pega, por exemplo, o punk brasileiro. O punk, que é uma música originalmente russa e ucraniana, lá pra aquela área lá da Rússia. E, tipo, o drift punk, ou punk, vocês podem falar qualquer um desses. Literalmente, a gente tem os Dragon Boys aqui no Brasil e, tipo, mano, pelo TikTok dá pra você ver várias e várias músicas de punk brasileiro. Simplesmente tocando no fundo de um gringo que não tá nem aí pra letra, tá ligado? É tipo igual funk, só Para de girar. Para de girar. Para de girar. Para de girar. E os punks também, não foi só na Rússia, né? Também teve a região ucraniana, da Bielorrússia, Polônia, incrivelmente. Isso aí também se fortaleceu. Como o Brasil... eu vou voltar para o tema brasileiro aqui, ó. Como o Brasil gosta de fazer derivado de tudo, nasceu o punk brasileiro, né? Que é uma bosta, infelizmente. Voltando agora para a região da Eurásia, também se popularizou lá na parte da China, esses bagulho aí. Incrivelmente, eu já achei um punk chinês, mas infelizmente eu esqueci o nome. Na Rússia...
Na Rússia, voltando, lá tem o costume, entre aspas, de fazer punk de quase tudo. E também o estilo musical lá é meu favorito. Como você falou, a cultura brasileira, a gente pode ficar aqui 50 horas falando sobre ela e mesmo assim vai ter coisa pra falar. Por conta da grande imigração, a cultura brasileira ficou bem rica sobre culturas africanas, europeias e americanas também. Bom, o que tem pra falar sobre a cultura brasileira é o que você falou mais ou menos. A gente é rico em cultura, a gente é rico em personalidade, a gente alastra muito nossa personalidade para o resto do planeta e meio que a gente tem influência bem grande nos países em questão de música, dublagem e etc. Por conta da alta imigração de europeus, especificamente italianos, alemães e portugueses, na época na Grande Depressão, o Brasil acabou ganhando muita cultura europeia, principalmente a alemã. Você pode ver isso no sul. E tipo, a gente fala bastante da cultura brasileira porque a gente é brasileiro, mas a gente também tem que entender que, por exemplo, culturas de outros países também são fortes. Uma delas é do Japão. E o Japão conseguiu ter uma cultura forte e valorizada pelo seu povo porque, né, a gente teve a época que o Japão não conversava com ninguém, a não ser China e Coreia. Eram os dois que ele conversava. De resto, todo mundo que se ferre, porque o Japão ficou de fronteira fechada por vários e vários anos. Eu não sei que dinastia que era. Não é dinastia, na verdade, em que era. Mas, tipo, o Japão só foi se abrir, né, quando, né, os portugueses chegaram. Né, português tem que ferrar com tudo. Mas, tipo, cara, o Japão tem uma cultura muito forte. Tanto que a cultura japonesa se espalhou pro mundo inteiro, igual a brasileira. Só que a cultura brasileira foi menos do que a japonesa. Porque, por exemplo, a TV que você assiste provavelmente foi um japonês que criou. A moto que você anda, o carro que você dirige, provavelmente tudo foi criado por japoneses. A Sony, por exemplo. A Sony é dona do PlayStation, é dona de várias empresas de filmes, é a dona do Homem-Aranha. Ela é japonesa, parceiro. A Sony é japonesa. Tipo, os jogos eletrônicos, por exemplo, nasceu no Japão. Então foi uma cultura que foi bastante disseminada. E, tipo, a cultura geek é praticamente 90% japonesa. Porque a gente tem os animes, a gente tem os jogos, tem os mangás, tem as histórias e filmes. Tipo, a gente falou de One Piece, do Luffy ser brasileiro, mas, tipo, One Piece superou obras tipo Game of Thrones, Liga da Justiça, Vingadores. Tipo, os caras passaram a fucking Marvel em questão de vendas. Passaram a DC. Tipo, a DC e a Marvel são empresas gigantescas que estão há muito tempo, desde antes da Segunda Guerra Mundial. Vem um japonês aleatório chamado Eiichiro Oda, cria um mangá sobre um pirata que estica e simplesmente ganha mais grana que eles. E tipo, a cultura japonesa é rica em tradições e valores, como por exemplo, respeitar o mais velho e trabalhar em equipe. Porque os caras simplesmente tinham uma cultura tão forte que isso foi usado até pelo próprio governo japonês para ferrar com os inimigos na Segunda Guerra. Porque a cultura japonesa era forte num nível que os caras não estavam nem aí, eles se matavam mesmo. Porque, por exemplo, pra quem não sabe, os kamikaze, eles não eram tipo, só vão me jogar. Não, os caras literalmente preferiam morrer, se matar, se jogar num barco, do que aceitar a própria derrota. Então, tipo, é uma cultura forte pra um caramba. E os japoneses influenciam na cultura de outros países também. Por exemplo, Estados Unidos. Você vê que a moda dos Estados Unidos está muito parecida com a moda japonesa. Que é, normalmente, né, roupa de anime, essas coisas. E, tipo, os Estados Unidos também, os caras conseguiram entrar juntamente com os brasileiros, porque, né, a gente entrou também na cultura estadunidense, entraram e simplesmente não saíram mais. Porque agora os japoneses estão dentro dos Estados Unidos, a gente tem Chinatown, por exemplo, que é uma colônia asiática. E, cara, é uma cultura simplesmente fortíssima. Porque os caras conseguiram adentrar tanto na cultura brasileira, que é forte pra um caramba, conseguiram adentrar na cultura estadunidense, conseguiram entrar nas culturas de outros países da Ásia. E tipo, os caras são uma potência. Então você vê que a cultura deles não é nem um pouco fraca. Primeiramente começando, a cultura japonesa, ela conseguiu se estabelecer fortemente
principalmente dessa parte que eles não se abriram para as outras comunidades. Então a cultura deles praticamente não mudou nada nesses últimos 1000 anos. Miojo. Tá, brincadeiras à parte. Eu vou dar meu palpite aqui. Bom, eu acho que a cultura japonesa se espalhou pelo mundo, assim, por causa dos seus pratos tradicionais, no caso sushi, sashimi, esses bagulho muito louco, muito bom. E também por causa da pandemia e os animes, né? Obviamente, porque foi a coisa que mais se popularizou. Anime é muito bom, principalmente os Isekai. Voltando, os animes e eu acho que a economia deles também, já que é a terceira maior do mundo. A economia do Japão é aquela potente. Descendo na 4x4, welcome to the mar. Cerveja gelada, piscina e churrasco, welcome to the mar. O modão batendo no grave pesado, novinha descendo na 4x4. Bom, em conclusão, a gente pode dizer que todas as culturas do mundo são diversificadas e cada um tem seu ponto especial em cada uma delas. Por mais que outras sejam mais diversas que as outras, isso não diminui nenhuma. Bom, finalizo aqui dizendo que cada país tem a sua cultura e não é porque você é de um país que você pode diminuir a cultura de outro. E deixa o like e se inscreve no canal.